Mas é olhar pra frente, é o seu sonho, o seu plano, o que você quer. Se estiver muito claro dentro de você o que você quer, onde você quer chegar, cara, o dia a dia vai. O dia a dia passa. Olá, nós estamos em mais um episódio do Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória pensado em você, mulher empreendedora que quer inspirar a sua jornada, conhecendo a história de outras mulheres empreendedoras. Eu tô aqui com a minha parceira, Ana Paula Serrano, e a nossa convidada hoje é uma pessoa por quem eu tenho muita admiração. Ela é cliente, ela é amiga, ela é uma pessoa que a gente já trocou muita figurinha, é a Cristina Pascoli, do Café Caramelo. Eu tenho certeza que você que tá aí escutando a gente já tomou o melhor café do Brasil. Bem-vinda, Cris! Obrigada, Camila. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui na CDL, né? CDL é minha parceira há 11 anos, então pra mim é uma honra estar aqui. Muito legal te receber aqui também, já de muitos carnavais aí, a gente já se conhece. Te admiro muito, fico muito feliz Obrigada. com essa oportunidade de bater esse papo aqui inspirador com você. Vamos lá. E esse papo, ele tá com uma carinha meio festiva, né, Paula? Ele se refere a um momento que é muito especial no calendário de todas as famílias, mas é também um momento especial para a história do Café Caramelo. O Café Caramelo surgiu com o Natal, tem a ver com o Natal a sua história, né, Cris? Tudo a ver. E aí eu quero já... A primeira pergunta... Na verdade, a primeira pergunta é sempre aquela, né? A famosa. Quem é você? Ai, e meu aí, Deus. depois, a gente já quer saber o que tem a ver Café Caramelo e Natal. Cris, então, começando, quem é Cris? Então, meninas, a Cris é uma mulher empreendedora, né? Eu tô empreendendo já a vida inteira. Eu sempre fui empreendedora, desde criança. Vendia figurinha na escola. Isso, amiga. É, Ela também também vendia. Eu vendia figurinha, papel de carta, né? Depois eu aluguei boia na praia, quando eu tinha uns 14 anos. Eu morava em Jacaraípe, na época. Então, assim, sempre empreendi, né? Trabalhei para SLT pouquíssimo na minha vida, assim, talvez fase de transições, compra de um imóvel, alguma coisa, que ali eu fiquei 1 ano, 2 anos, mas sempre voltava ali no empreendedorismo. Então, tá na veia. E mãe, né? Tenho 2 filhos, que hoje a gente já trabalha, eles, né, dentro da empresa, já estão com a gente. Esposa, né? E pessoa alegre, sou muito uma pessoa que tem uma energia... Eu falo mesmo, tem que ter uma energia muito bacana. E eu acho que onde a gente chega, transforma. Eu gosto disso. Muito Cris, contagiante, Ela, inclusive. E você sabe que ela começou não, né? Ela empreendia com eventos para o público feminino, que era o isso. Café com Batom. Era isso mesmo. Eu comecei, né, o café, a história do café foi lá atrás com um evento chamado Café com Batom. Eu gosto muito de conectar pessoas, muito. A minha vida toda é com conexões. E aí, e mulheres, né, também. Levanto muito, assim, essa bandeira de que a gente, né, juntas, né, a gente se fortalece. Sim. E eu fazia isso na Serra, gente. Assim, falar de Serra hoje é uma coisa, falar de Serra há 11 anos Exato. atrás é outra coisa, Isso aí. né? E assim, eu via nos jornais, os eventos começaram assim, eu via nos jornais, a Gazeta ali, né, a Tribuna, eu via a coluna social. E eu via os eventos, né? As mulheres ali muito bonitas, muito arrumadas nos eventos, mas sempre em Vitória. Sim. E aí eu falava assim, cara, por que as mulheres da Serra, tem tanta mulher bacana aqui, por que a gente nunca sai no jornal? Por que a gente nunca sai em evento? Porque não tem evento assim, sabe? Corporativos. Eu falei, vou criar um evento. E aí criei. E aí criei o chamado Café com Batom, onde eu fiz 5 edições. A primeira com 40 mulheres. Aí depois 50, aí a última foi com 300 mulheres. Uau! Então era quase com um congresso com batom. É isso aí, exatamente. E era já muito... era com essa proposta também Já era. de mulheres que empreendiam, Toda, que queriam toda. empreender. Eu fazia assim, as mulheres pagavam um valor, na época, gente, era coisa de R$10. Acho o ingresso mais caro, assim, que teve foi R$25, só pra vocês terem ideia. Que era o custo mesmo de... Era o custo. E aí eu pegava, assim, parceiros, né? Fiz muita parceria com a UCL, com a própria CDL na Serra, com o Sebrae também, mas sem eles botarem aporte. Era pra mim receber ou me ajudar a divulgar, né? Sim. E aí, dentro do Carone, o Carone Mall tem um espaço de vidro. Eu fazia o evento também lá dentro. E aí eu convidava, por exemplo, uma psicóloga, uma ginecologista, uma coach, entendeu? Eu convidava uma sommelier. Eu Legal. convidava uma chefe de cozinha. Então, eu pegava assuntos da gente, mulher, né? E levava essas parceiras para ministrarem palestras. E era um momento de que as mulheres... Era isso que eu queria. Era um momento que a mulher tomava um banho, se arrumava
para sair sozinha sem o marido e sem os filhos, mas sem ser uma coisa pejorativa. Era um momento da mulher, Sim, de era uma empoderamento. experiência de empoderamento, Era né? isso. Essa foi minha proposta há 11 anos atrás, lá na Serra. E foi muito bacana, porque elas se arrumavam, se maquiavam. Você via assim, hoje é normal, hoje você vê muitos eventos acontecendo assim, mas na época não era. Sim. Então, isso foi um grande marco, assim, para mim. E o café começou ali dentro. Também, que eu vou contar. Ah, é isso aí, porque agora, assim, eu conheço essa história um pouco mais de perto, nós estivemos juntas em alguns momentos, e eu sei que teve um momento de compartilhamento de receita. Teve. É assustador, gente. Isso aí, que eu coisa, quero que né? você conte. No primeiro café, com 40 mulheres, eu era mestre de cerimônias, né? Eu era cerimonialista e mestre de cerimônias. E eu não podia soltar essas mulheres para irem ao buffet. Naquele momento, acabou o evento mais cedo. E a pessoa que estava fazendo comigo esse evento falou assim, Cris, não solta agora, porque o buffet tá arrumando lá embaixo. Eu falei, tá bom, não vou soltar. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Aí fiz uma brincadeira, uma A dinâmica. espontaneidade, né? A dinâmica. Eu sou da área de pedagogia. Minha mãe teve escola há 10 anos. Então, eu tenho muita facilidade essa coisa do ministrar, né? Da comunicação. Né? Então, foi muito rápido. Eu fiz uma dinâmica e acabou a dinâmica. Eu falei, agora, mulheres, receita. Quem tem aqui 2 receitinhas, coisa rápida, hein? Levanta a mão, uma receitinha rápida. Levanta a mão, vem aqui na frente contar. Uma conta uma receita, outra conta outra. Vamos. Levantaram e foram. Uma dessas pessoas contou uma receita de um cappuccino em creme que tem na internet. E eu nunca tinha visto. Nunca tinha tomado. Anotei a receita, porque eu sempre gostei muito de café. É isso que eu ia perguntar, se você já tinha essa paixão pelo café. Não, de café sim, mas eu não conhecia essa receita, eu não conhecia esse creme. E aí anotei, muitas mulheres anotaram na hora também. E eu fui pra casa no outro dia, fiz a receita. Só que a receita que eu fiz ficou igual um marshmallow, ele ficou branco, meio clarinho e muito doce. Não tinha gosto de café. Tinha café, mas não tinha o gosto. Eu guardei, fui trabalhar, fui fazer minhas coisas. Mas uns 3 dias depois, de novo, eu falei, vou tentar fazer aquele negócio de novo. Aí entrei na internet pra ver se eu tinha feito alguma coisa errada, deixado de notar alguma coisa. E vi várias receitas. Peguei uma que parecia muito com a dela e falei, vou tentar fazer. Fiz. E deu a mesma coisa. Eu falei, é isso não. Aí guardei de novo. E eu tinha um evento pra fazer daqui uns 10 dias. E eu fiz o quê? Passei um café preto, normal, preto. E misturei o preto naquele meu marshmallow que eu tinha feito, né? E aí, sim, ficou mais cremoso, mais líquido, mais cheiroso, mais forte. Mas gerou muito, ele rende muito. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Servi no evento. Só que eu já servi assim, gente, olha o que eu fiz gostoso, vou passar a receita pra vocês. Porque era compartilhar. Meu negócio era evento, meu negócio era outra coisa. Nem pensei em café, vender café. E compartilhei 6 meses. Gente, eu fiquei 6 meses compartilhando a receita. Qualquer pessoa que me pedia, eu já passava a dela e falava, mas a dela deu errado, tá? Faz assim que assim vai dar certo, que é a minha. E compartilhava no microfone. Ou seja, um monte de gente ouvindo a mesma informação, assim como no dia você ouviu aquela informação. Quem executou? É isso aí. Vem aqui essa Por isso conversa. que eu falo, sabe, Camila? Porque a gente tem muito medo, o empreendedor tem muito medo de contar a ideia para o outro. Mas contar a ideia para o outro é muito importante, é fundamental para o seu negócio, porque quando você conta uma ideia para alguém, aquela pessoa pode botar para baixo? Pode. Aí não é o que ela faz, é o que você vai fazer com aquela informação. Perfeito. Só que a maioria das pessoas, elas vão falar coisas, ou vão te perguntar coisas que vai complementar a sua ideia. Às vezes é uma pergunta até sem fundamento ali, mas te perguntou, você fala, mas assim eu resolvo assim. Então, aquela sua ideia vai ficando mais robusta. Então, eu falo sempre pro empreendedor, compartilhe suas ideias. Compartilhe. Não tenha medo da pessoa ir lá e copiar, porque não é a ideia, é a execução. A diferença é o como você faz. É a execução. E aí, eu compartilhei para todo mundo e ninguém fez. Ninguém bateu café, ninguém fez café. Eu acho que uma pessoa fez, assim, para ela em casa, mas ninguém pegou para vender. E o momento que eu pego para vender é o Natal. É um momento onde, que na época, meu ex-marido, a gente quebrou financeiramente, no sentido de... Foi quando a EDP virou... Quando a Excelsa virou EDP. E o meu ex-marido tinha um grande contrato na Excelsa na época. Então, quando os portugueses compraram, né, há 12 anos atrás, a Excelsa, ele perdeu esse contrato. Ele e mais 5 empreiteiras. E aquilo a gente fez assim, ó, buf! Quando a gente, com 2 filhos pequenininhos, daí você tem escola, plano de saúde, aquela coisa toda, você fala, cara, e agora? Foi assim, véspera do Natal, foi dia 11 de dezembro. No mesmo dia, eu falei, vou vender café.
no mesmo dia. Eu nunca tinha pensado em vender o café. Naquele dia eu falei, vou vender o café, pelo menos pro dinheiro do dia a dia e até do Natal. Essa que era a minha ideia. Porque o valor que ele receberia de extrato, a gente tinha funcionários. Então, ele tinha que fazer as rescisões, tinha que Sim. entregar os automóveis, né? Na verdade, eram as motos. Ele tinha que fazer essa parte. Então, eu cuidava dentro de casa, com 2 meninos pequenos. Falei, bom, então vamos lá. Eu seguro a onda aqui, você segura a onda lá nas coisas da empresa e vai dar tudo certo agora no final de ano. Vou vender café. E eu bati o café. Tem um ouro aqui, porque a mentalidade de, ok, nós temos esse problema aqui. Vamos resolver. Vamos resolver. É rápido. A crise é muito assim. Não, é rápido. Você tá com um problema, cara, não dá tempo de sentar e de chorar. Não dá. Não dá, cara. Hoje eu faço acompanhamento com terapia. Não fazia, né? Eu vim de uma cultura, assim, familiar, né? De que a mulher, se fizer terapia, ela é fraca. Essa mulher é cultural, assim, da minha família. Mas eu me permiti da pandemia pra cá. Perfeito. Isso foi muito maravilhoso pra mim. Então, eu conto essa braveza que eu tinha antes, nesse sentido de não fazer, de não me permitir fazer, e conto do de hoje. Mas na terapia, aparece isso como não dá tempo de sentar pra chorar, cara. Assim, a gente pode ser fraca, a gente tem também nossos momentos e tudo. Ok, senta, chora ali um pouquinho, já levanta, arregaça a manga e vai, cara. Porque não dá. Senão a gente fica num looping. A mulher, ela entra num looping de ficar ali naquela coisa, naquele sofrimento, naquele negócio. Tá, mas e aí? A vida tem que continuar, as coisas têm que acontecer. E o que eu penso que torna isso, às vezes, insustentável é justamente os extremos, né? A gente veio de uma cultura de não pode sentar e chorar de jeito nenhum. Isso. Aí foi pro outro extremo. Senta, chora, sente, se acolhe. Fica aí. Isso, Agora é o Camila. caminho do meio Do voltando. meio. Você pode sentir, você precisa se acolher, mas você precisa encontrar o caminho do meio para sair. E eu acho que senão isso você é um traço tão também de uma característica empreendedora, porque também outras mulheres que já passaram por aqui já trouxeram isso também. Não, dá ali aquela chorada, realmente, ninguém é de ferro, mas também erra rápido, resolve rápido. E aí, quais são as alternativas, vai paralisar, né? porque senão a mulher vai parar. Entendeu? Ela vai congelar, ela vai parar, porque nós somos emoção. Entendeu? Então, se a gente não tiver um autocontrole dessa emoção, e só nós podemos ter isso, vai paralisar. É a inteligência emocional, de novo, voltando para nossa mesa, né, Paula? É muito importante. Então, na época, assim, teve que ser tum-tum, sabe? Eu tô com 2 meninos pequenos, vamos lá. E aí, eu comecei a fazer o quê? Eu bati o mesmo creme de café, coloquei nos potes. Cara, essa história é muito gostosa, porque é nessa época agora, dia 11 agora de dezembro, a gente faz 11 anos. Então, esse momento, a gente tem uns laços de Natal com nossa logo. E eu faço questão de pendurar em todas as árvores de Natal, de entregar para os meus clientes o laço, eu mesmo nas convenções, sabe? Porque o laço é muito importante nisso que eu vou te falar agora. Quando eu comecei, eu não tinha rótulo. A ideia foi, vai lá no supermercado, compra o material, bate, bota no pote, tampa e faz um detalhe ali bonitinho. E eu fiz o quê? Arranquei os laços da minha árvore de Natal. Juro pra você. E eu fui e arranquei. Eu arranquei e amarrei. E eu tenho essa foto. Eu tenho essa foto até hoje. Eu tirei a foto e postei no Facebook na época, que não tinha Instagram. Postei no Facebook e coloquei primeiro produto da marca Café com Batom, que era o meu evento. Eu não tinha nem nome de creme de café, de nada. Era o produto do evento. Cara, eu vendi na hora. Eu só botei e vendi. Eu falei, opa. Vendi. Eu mesma entrei no carro. Fui lá na menina, entreguei na minha cliente. Entreguei. Voltei no supermercado. Comprei material de novo. Fui pra casa, bati 12 potes. Tirei a foto de novo no mesmo dia. Eu tenho essa foto. E eu tirei a foto e postei de novo. Eu vendi no mesmo dia, os 12. Eu de manhã... Então, eu fazia isso. Eu ia de manhã, comprava de novo, voltava. Aí eu comecei a tirar. Tirava um pouco, que era pro Natal. E repetia o valor da receita para poder fazer. E já era com essa sugestão de consumo, de café creme? Já era. E eu ensinava, mostrava, fazia o videozinho, ensinava. E aí, vamos lá. Olha que interessante, gente. Isso é muito legal. Quem comprava? Quem foram as pessoas que compraram imediatamente? As mulheres que participavam As mulheres do evento. Elas sabiam da receita. Mas eram elas que compravam, sabe por quê? Porque a mulher, ou cliente, não é nem a mulher, não quer ter trabalho. A gente sabe fazer bolo de fubá, mas você passa ali numa loja e compra um bolo de fubá e leva pra casa tomar café. Todo mundo sabe fazer brigadeiro, mas que mulher hoje quer ficar fazendo brigadeiro, enrolando brigadeiro? Você liga pra menina que faz doce e come num cento. Você quer a solução. Quer a solução, a praticidade. Entende? Então, assim, cara, foi muito legal isso. E essas mulheres começaram a comprar pra quê?
para consumo e para dar de presente, porque elas já tinham experimentado. Aí entra minha principal ferramenta de marketing, degustação. Até hoje eu não abro mão dos franqueados todos, degustação. Ah, você me entrega 5.000 panfletos? Não, faz degustação, te entrego 5 baldes. Ah, você me faz 10.000 panfletos que eu vou para uma feira? Não, eu te dou copinho e balde. Panfleto não, degustação. Porque é a degustação. Então, assim, quem trabalha com alimento, a gente vai ver muitas mulheres, né, assistindo o nosso podcast aqui, empreendedoras, né, que trabalham com alimento, cara, é degustação. Perfeito. E assim, eu tenho uma história particular com café caramelo, né? Porque até os 25 anos, 26, eu não tomava café. Então. De jeito nenhum tomava café. E aí eu estava num evento, né? Eu nem conhecia a Cris ainda, eu estava num evento, estava com a Neide, que é a presidente da BRH hoje em dia. A Neide, E aí ela, vamos tomar aquele café ali, que a Neide, assim como eu, é louca por café. Só que naquela época era só ela, eu não era. E aí eu falei, vamos, mas eu não tomo café, não. Aí ela chegou, pediu, e o pessoal da degustação é sempre muito simpático também, né? Tem essa instrução da conversa e tal. Aí ele me ofereceu, eu falei, obrigada, eu não tomo café. Ele, não, mas você vai experimentar uma coisa completamente diferente. Experimenta. Isso aí. Gente, eu não tomava café. Eu peguei aquele negócio e falei, rapaz, eu sei que eu fui e voltei, e voltei. Meu nível hoje já é expresso sem açúcar. Mas foi o café caramelo que abriu as portas do café pra mim. Pra você. Isso é muito bacana. A gente tem muito cliente assim, Camila. Muito. Até hoje, essa instrução é dada para os franqueados. Quando a pessoa fala assim, eu não tomo café, obrigado, fala, você é meu cliente, então. Porque o nosso café não é um café. Experimenta. Perfeito. E o cliente fala, E ele toma. E na hora que ele toma, a pessoa fala, caraca, esse é o nosso cliente. Amiga, você legal. Que é especialista em vendas, tem um ouro aí. Que eu gostaria que você comentasse sobre isso. É a forma como você traz o cliente, né, para experimentar algo novo e mostrar de fato, comprovar a qualidade do seu produto. E não é alguém falando para ele, é ele mesmo ali na hora experimentando. A gente tem um texto na nossa rede que fala brilho nos olhos, que é nariz sujo, é o nome do texto. Eu estava num evento, 2 anos de empresa, eu estava num evento no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu fui para fazer um evento fora do Espírito Santo. Quando eu cheguei lá, era uma feira gigante. Gente, a feira tava dando fila, assim, de dar volta para provar o nosso café. Foi a primeira vez que a gente foi pro Rio. Eu tomei um susto com aquilo, tão grande, tão grande. E eu trabalhei. Num determinado momento, eu sentei e fiquei parada olhando. Eu falei, cara, eu quero sentar, eu quero olhar. Eu quero observar as pessoas. E eu comecei a observar as pessoas tomando e tal. E eu comecei a observar uma coisa, o nariz ia ficando sujo. Porque na hora que vira o copinho, ele tem espuminha. E eu criei um texto, esse texto é maravilhoso. Esse texto fala sobre isso, sobre o brilho nos olhos, sobre o cliente, né? O encantamento. A gente tem tanto isso forte na nossa empresa, esse texto, esse encantamento, que a gente vê o brilho nos olhos, não é nosso só, é do cliente, porque ele toma. Parece que o negócio faz assim, ó. A alma dá uma voltada pro corpo. É assim. E provavelmente você tem muito, essa política de, ele experimenta, daqui a pouco esses clientes que consumiram e gostaram, tá no evento, não vão ali provar. Presente! É isso. Vamos ali, porque você tem que... Não conheço. Eu já perdi a quantidade de vezes que eu converti gente no café caramelo. Que é o cliente que se torna um over, né? Então, um over. não tem jeito, assim, a melhor propaganda ainda é a indicação, é alguém de confiança te convidando. Café caramelo, vem cá, vamos tomar. E a questão do nariz sujo é muito legal, porque o cliente, ele volta no stand e fala assim, o que é isso? O nariz tá sujo, gente. Ele nem percebeu que tá sujo. Ele fala, o que é isso? A senhora não conhece? Não conheço. É pra tomar de novo. Pra tomar de novo. E o franqueado já é instruído a isso. Já é instruído. E é muito interessante quando você vê um franqueado lá de Santa Catarina e fala, Cris, aconteceu comigo hoje o nariz sujo. E é lindo, porque o cliente finge que não conhece, ele já está com o nariz sujo porque ele já conheceu, e mal sabe ele que nós temos um texto chamado Nariz Sujo, e que fala, esse texto é pro cliente. É uma homenagem que eu fiz o que a gente vê quando ele toma o nosso café. É maravilhoso. Então, assim, isso é muito legal. Cris, assim, né? A gente se conhece há alguns anos já. Eu estive na primeira convenção do Café Caramelo. E tem uma coisa que eu percebo muito forte em você, e eu quero que você traga isso para a realidade das pequenas empreendedoras, que foi assim que você começou também. Sim. Mas é muito nítido que você sempre pensou muito em termos de cultura, o tipo de empresa que você queria construir, sim, né? Muito. E você começou isso desde a época que era a cozinha da sua casa, a sua empresa. Fala um pouquinho sobre isso. Cara, eu comecei isso na cozinha mesmo, sem condições financeiras nenhuma, gente. Então, assim, não teve aporte de banco, não teve aporte de ninguém. É ali começar mesmo e vender pote por pote.
E a cultura da empresa está totalmente atrelada à minha essência, da colaboração, do servir. Eu sempre fui assim. Hoje, até para a empresa crescer, você acredita, Camila, que para a empresa ir crescendo depois da pandemia, por conta da terapia, eu tive que aprender a ser menos. Ser menos entrega. Então, para poder o quê? Eu equilibrar, para que então a empresa pudesse chegar onde eu quero. Perfeito. Entendeu? Porque se você não tem o equilíbrio, você só entrega. Só que tá dentro da minha cultura, lá de trás, a entrega. Então, a entrega da degustação, a entrega do melhor. Não é um saquinho de qualquer maneira, é um melhor saquinho. Não é um lacinho de qualquer maneira, é um lacinho com a logo dourada, sabe? Então, a gente tem essa preocupação dessa entrega. Não é entregar de qualquer maneira um treinamento para um franqueado, sabe? Então, é a cultura da colaboração. E, assim, dentro da nossa missão, tá o quê? Ser a oportunidade do outro crescer. Então, se o outro não sabe empreender sozinho ou não consegue empreender sozinho, ele vem na Café Caramelo, a gente vai ensinar ele a empreender e aí a gente tem o nosso produto para ele empreender. E a gente tem vários franqueados até que deixam de ser franqueados no meio do caminho porque ele vai empreender sozinho. E tá tudo bem. Tá dentro da nossa cultura os ciclos da vida. Perfeito. E tá tudo bem. Hoje a gente até se nomeia, Camila, como uma escola de empreendedorismo. Porque a gente vê muitas pessoas chegando, querendo empreender e falam, eu tô empreendendo porque no modelo de franquia eu vou ter um pouco mais de segurança porque tem alguém por trás de mim segurando a onda toda de treinamento, do emocional. A gente tem, hoje em dia, meets mensais com vários consultores, né? Para ir dando o quê? Todas as ferramentas que esse empreendedor precisa, né? E a gente vê por aí muita insegurança. A gente vê muitas pessoas querendo empreender, mas as pessoas têm medo. Tem medo. Então, por isso que o modelo de franquia deu certo. Porque você entrega para ele não só um produto. Ah, toma aqui, vai lá e vende. Não! Você entrega para ele o emocional, o material de marketing, a estratégia. Olha, faça assim. Na degustação, faça dessa forma. Todo o nosso know-how, né? Perfeito. E com valor acessível. Porque quando a gente fala a palavra franquia, todo mundo pensa em quê? Em lojas. McDonald's, Starbucks. Todo mundo vai para esse tipo de loja, de franquia. Mas não. Franquia não é isso. Franquia é um modelo de negócio que deu certo, validado, né? que já validou e que você vai repassar o seu know-how. E ele pode ser digital. Ele pode ser home base, em casa, que é o meu caso. Meus franqueados são home base, eles atendem em casa. Eles não atendem em casa, eles têm a distribuidora na casa deles. Perfeito. E aí tem os 4 canais de vendas que dão a eles a capilaridade do que ele precisa. Ô, Cris, e você saindo desse lugar onde você começou sozinha, produzindo, né, desde a criação do produto, a embalagem, a entrega, como que você encara esse processo de delegar, quando você começa a passar e trazer outras pessoas, que geralmente é uma dor também das empreendedoras. Eu falo que são dois partos, assim, né? 2 níveis. O primeiro é quando eu começo a empreender, o segundo quando eu... Ou eu vou crescer e vou delegar, ou eu vou ter que ficar desse tamanho. Foi num ponto X onde faz o empreendedor paralisar. É ali que ele para a empresa dele. Comigo foi o seguinte, eu comecei na cozinha da minha casa, depois eu aluguei uma garagem, fiquei na garagem durante uns 6 meses, reformei ali, botei tudo da maneira que precisava, branquinho, piso assim, piso assado, fiquei lá durante quase 1 ano até. Depois eu aluguei uma casa, dessa casa foi só uma casa toda da Café Caramelo, eram Laranjeiras, e depois é que eu fui pro galpão, 2 anos depois, olha só. Quando eu fui para essa casa, eu já não dava conta sozinha, porque eu passava, comprava, fazia as compras, ia pra cozinha, né? Fazia as higienizações, o que tinha que fazer, fabricava, e à noite estava nos eventos de Vitória. Eu sou parceira da CDL, do CRA, do Sebrae há 11 anos. 11 da UFES, há 11 anos. É chamar, falar assim, a gente vai até hoje. Se o Flávio não for, eu vou. Se o Flávio não for, a matriz vai. Somos parceiros mesmo. Porque essas pessoas me receberam. Era eu que ia lá e fazia as degustações. Quando eu vi que aquilo não estava dando conta mais, porque além disso tinha mãe, né? 2 filhos pequenos. O Júlio ficava comigo debaixo da batedeira. Eu botava o colchãozinho ali embaixo, ele era pequenininho. Então, eu tinha 3, 4 aninhos, né? Então, assim, botava ele ali. Esse momento que você falou de passar o bastão para o colaborador é o momento que eu contrato uma colaboradora na época. E eu falo, cara, eu vou ter que pagar para ela tanto, mas esse valor não podia ficar para mim? Que é assim que o empreendedor pensa. A primeira coisa começa a fazer conta, né? Começa a fazer conta. Pera lá, mas esse valor era para mim. Agora eu vou ter que pagar ela, então eu vou ter que trabalhar mais
Porque agora eu tenho que pagar ela e eu. E aí eu falei, tá, mas enquanto ela estiver na batedeira, eu tô vendendo. Eu falei, mas eu vou passar a receita? O meu segredo? E agora? Né? E aí, através do Sebrae, eu fiz um registro de... A patente? não foi nem a patente, mas foi um segredo industrial. Porque alimento não é patenteável. Nenhum alimento. Tá. Porque você pode mudar, assim, um bolo de fubá, vou dar um exemplo. Você faz o bolo de fubá com coco ralado e você faz com um pedaço, você faz com manteiga derretida e você faz com a manteiga gelada, não é o mesmo produto. Perfeito. Então, não dá patente. Alimento não dá patente. Dá patente marca, que aí eu tenho as marcas registradas, né? Mas você consegue fazer um segredo industrial registrado e o colaborador assina que ele está lidando com um segredo industrial e ele não pode repassar aquilo para terceiros durante 10 anos, que vai ter multa, vai ter processo, perelê, perelê. Então, quando eu aprendo a fazer isso, eu falei, tá, não vai ter jeito, eu vou ter que passar isso para alguém. Fiz, passei. Sabe o que eu fazia para pagá-la? Porque eu tinha que correr. O empreendedor, na hora que ele tem um primeiro funcionário, eu resolvi... O trabalho dele aumenta. O trabalho dele aumenta, não diminui, não. Porque ele tem que trabalhar agora para ele e para pagar o outro. E aí eu fiz o quê? Fiz parceria com a UCL. Opa! Coisas de meninas. Fiz parceria com a UCL, uma faculdade aqui do nosso estado. E eu combinei com a coordenadora, expliquei para ela que eu estava passando, né, com um colaborador novo, e se ela podia me deixar nas 2 primeiras semanas do mês, ficar 4 dias no intervalo da UCL vendendo café. Então, mesmo que eu não tivesse evento, a segunda, terças e quartas eu estava na UCL batendo ponto, porque aquele dinheiro dali era do salário da minha colaboradora. E aí aconteceu. Quando aconteceu a primeira colaboradora, aí é libertador. Aí você fala, uau! Só que aí você tem que aprender a delegar. Porque aí você sai para fazer outra coisa, a pessoa vai ficar fazendo o quê? Porque senão o colaborador senta mexendo no celular. E esse também é uma dor do empresário. Ele tem que saber delegar, porque muitos não sabem. Tem um pouco também do... será que vai saber fazer como eu faço? Aquele preciosismo, Só que aí não teve jeito, não. No meu caso, eu não tinha escolha. Porque, assim, ou o café... Ou eu ficava vendendo aquela quantidade, porque passou do meu limite. Porque eu sempre... Como a Camila falou, eu sempre pensei na empresa grande. Sempre. Eu sempre falo... o meu primeiro plano de negócios... Meu primeiro planejamento estratégico e plano de negócios, eu tenho ele impresso até hoje. Eu tenho ele impresso, na hora que a gente tiver uma sede mais confortável, eu vou colocar ele num quadro. Lá está escrito visão. Ser reconhecida mundialmente, como a primeira fábrica de café, como a fantástica fábrica de café caramelo. Cara, quem faz isso quando você está no primeiro plano de negócio? Quem faz um primeiro plano de negócios? O buraco é mais embaixo, meu amor! Pois é. Eu fiz mais embaixo. Menos de um ano de empresa. Pois é, e isso é muito legal, esse ar de profissionalização. Você estava falando aí sobre contratar, né, um colaborador e tal, as contas. Aí eu lembrei de um livro, que é da Mary Kay, inclusive, que é o Milagres que Acontecem. Eu tenho ele lá, eu ganhei de presente esse livro, só comecei, não fui ao final, mas eu comecei. e é maravilhoso. Ela conta a Mary Kay, ela é um exemplo. Ela conta a história de quando ela começou a calcular, entender o valor da hora dela. E aí, como ela precisou aprender a delegar as atividades domésticas, né? Porque no caso dela, ela era uma dona de casa. Então, ela estava aposentada, já se eu não me engano, ela cuidava da casa. E aí ela pensou, gente, peraí, eu ficar aqui lavando vasilha, passando pano no chão, a minha hora fora daqui é muito mais valiosa do que isso. Então, deixa eu começar a terceirizar. E aí ela dá esse conselho. Você precisa conhecer o quanto que sua hora vale para que você possa empregar de maneira inteligente e delegar aquilo que consome a sua hora e não é inteligente. E eu entendi rápido, porque quando eu coloquei a colaboradora na cozinha, né, para fazer as batidas de massa, aquele horário que ela estava lá, eu estava vendendo. Então, quando eu voltava, eu já tinha que pegar mais café, porque eu já tinha outro evento para sair para vender de novo. Perfeito. E eu tenho uma veia muito forte de vendas. Então, eu rendia muito mais vendendo que dentro da cozinha. Então, isso foi muito rápido, assim, para mim. Então, eu comecei o quê? Vender. E aí veio o segundo colaborador, depois veio o terceiro. A segunda foi para agendar eventos, porque eu já não estava dando conta mais. Eu ficar entrando em contato com as pessoas para perguntar se me queriam no evento. E aí, eu já estava com a agenda cheia, mas eu querendo mais eventos. Porque aí, quando eu comecei a fazer logística. Eu já saía de um, já ia direto pro outro. Em vez de ir pra Serra, voltar. Pelo jeito, também era o seu principal canal de captação. Não, principal. Ali, naquele momento, ainda era o único.
Ainda era o único. Um cliente ou outro consumidor final que falava assim, quero fazer a compra. Aí o motoboy passava e levava. Mas ali o meu foco era só no evento. Aí o segundo canal é entrega a domicílio. O terceiro canal são revendedores, porque aí quando começou a aparecer pessoas querendo revender o produto em outras cidades. E eu falava, ué, mas revender? Como assim? Vou vender uma caixa por um valor menor para a pessoa lá ganhar um valor? Sabe assim, foi fácil a aceitação, mas eu não sabia precificar. Eu não sabia entender que, tipo assim, que se eu vendesse 100 caixas, então eu falei, bom, pera lá, vamos fazer conta. Comecei a fazer conta, falei, olha, a caixa custa tanto, você vai ganhar R$10 em cada pote. Vão. Pagamento à vista, vão. Aí eu falei, opa! Aí a produção começou a ficar maior, porque eu comecei a pegar revendedores. E daí nasce o momento onde racha na minha cabeça completamente, totalmente. Vou para supermercados ou vou para franquias. Por quê? Esse momento é o momento que os supermercados, eu começo a bater nos supermercados aqui do Espírito Santo, eles começam a me pedir um tal de enxoval. 1.000 potes para você cadastrar. E eu falei, ué, 1.000 potes? Mas para mim tem a cozinha em casa, não tenho. E eu falei, ué, mas como assim? Eu tenho que pagar para estar na gôndola? Que eu não sabia que a gente tinha que pagar para estar na gôndola. E eu, ué, mas como assim? Não, aí você me fatura R$5.000, mas na hora de te pagar o boleto é 4. O 1.000 a gente já retém porque é o valor da gôndola. Eu, ué, eu não sabia. Eu não sou desse setor, né? Não era, agora eu sei. Mas eu falei, ué, não, mas não dá pra mim. Eu falei, vou recuar com PDV, vou recuar com, né, comércio, porque não é pra mim. Mas e aí? Não é pra mim, mas eu não quero crescer? Eu vou crescer através de pessoas. Qual é o outro caminho disponível, né? Esse pensamento. Cara, tem que ter. Eu falo até hoje, é o plano A, B, C, D, Z. E daí? Ai, Deus, o PDV não me quer. Ah, e aí? Tá, mas e aí? Você vai pagar sua empresa pequena porque o PDV não te quer? Entendeu? Porque eu ouço empreendedor... O mundo não vai se adaptar a mim, não poxa vai. vida. O cara tem 50.000 SKU, né? Código de barra cadastrado. Você é só mais um. Perfeito. Foi muito rápido isso. Eu falei, bom, vamos para pessoas. Pessoas que vão degustar, sorrir e vender o café no valor cheio, no preço cheio. E aí veio o quê? Minha mãe hoje tem 78 anos, né? Na época ela estava com 68, 67. Conhece minha mãe, Camila, pessoalmente? Minha mãe é uma mulher inteligentíssima. Inteligentíssima. Minha mãe vira pra mim e eu falo assim, mãe, que coisa chata, cara. Eu faço uma prospecção de que aquele revendedor me comprou uma caixa. Ele volta e me compra 2 na outra semana. Na outra ele me compra 3. Eu falei, bom, top, né? Aí os outros foram fazendo assim, a multiplicação é rápida. Só que daqui a pouco o cara larga. Aí ele começa, ai, é porque meu filho adoeceu. Aí o outro, porque eu me separei. O outro, porque eu me mudei. Eu falei, ué, gente, pera lá, mas não tem constância. Então é um canal que eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu, como indústria, eu faço uma projeção de venda e aquela venda não acontece porque eu estou dependendo do emocional, principalmente do outro ser humano. Foi perigoso isso. E comecei a ficar um pouco assim, para estudar aquilo ali. Fui vendendo, mas não me dava o que eu queria, que era a minha grande escala. Como eu sempre pensei em ser grande. E aí, a minha mãe fala assim, filha, por que você não faz uma franquia do teu negócio? Eu falei, mas por quê, mãe? Ela, menina, no Pequenas Empresas, passa aí todo domingo, você cresceu vendo isso. Eu amo esse programa, eu amei te ver lá. Depois a gente saiu lá, foi a maior realização nossa depois de estar lá. E na época ela falou, Cris, você cresceu vendo isso, menina. Minha mãe é muito prática, assim. Você cresceu vendo isso, menina. As pessoas só ficam, Cris, por 2 coisas. Coração, amor e bolso. É onde dói. E se ele te paga um valor para ele entrar para ele estar com você, ele não vai sair até ele conseguir aquele valor de volta. Falei, genial. Falei, e aí, como é que eu vou fazer? Ela falou, cara, minha mãe é pra minha casa. A gente começou a estudar naquela, 10 anos atrás. Sabe? Entrar na internet 10 anos atrás. Google, você ficar pesquisando Você ali. que é jovem, tem menos de 30 anos, você vive um mundo privilegiado, tá? Você faz qualquer pergunta hoje, né? ChatGPT fala tudo. Não, naquela época era tipo assim, como mapear o Rio de Janeiro? Como mapear São Paulo? Eu ia mapear como? Como é que eu ia definir que o cara era dono do Rio de Janeiro todo? Porque era assim que as pessoas me procuravam. Não, eu quero ser dono do Rio de Janeiro todo. Teve um representante, eu quero ser dono do Espírito Santo todo. Aí eu fechei com ele.
Falei, então tá bom, então você vai ser dono do Espírito Santo todo, beleza? Enquanto você cuida do Espírito Santo, eu cuido dos outros estados, ok? Ok. Eu achando que eu tava arrasando. 1 mês e meio depois, o cara me botou no pedido assim, de nada. Eu falei, ai, filho, quero não. Vamos lá. Vamos desfazer isso aqui. Eu vou fracionar. Então, eu comecei a fracionar. Então, hoje, vou te dar um exemplo com o Espírito Santo. Nosso modelo de negócio de franquia é assim. Vitória é um franqueado, Serra é outro, Vila Velha é outro, Cariacica é outro, Domingos Martins é outro, Santa Teresa é outro. Entendeu? Então, assim, é por região. E tem um número de habitantes. Que aí é onde eu precifico. Onde tem 300 mil habitantes, vale um valor. Onde tem 50 mil habitantes, tem outro valor. É assim que a gente precifica as franquias. E foi assim que eu comecei a crescer. Porque eu peguei esses revendedores e fiz uma reunião. Falei, vamos fazer uma reunião? Apresentei no PDF ali no PowerPoint, né? O projeto e falei, vamos lá, 5 franquias. As 5 primeiras vai custar X mil reais. E eles fecharam comigo. E aí começou a minha história com franquia. E nesse mesmo ano, que foi no 3º ano da Café Caramelo, a gente saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios para falar. E aí que foi é o um sonho boom. de consumo. Ai, todo empreendedor quer sair no Pequenas Empresas, gente. Que eu desde que E eu vou falar uma coisa para você. Eu descobri agora, que não são... lá a gente não pagou a matéria. Foi um presente, né? Eles escolhem. Porque eles escolhem o empresário. Sim. E eles nos escolheram porque eles entraram em contato com o Sebrae do Espírito Santo, que eles queriam, assim, me passa o nome de 10 histórias bacanas que tem aí. E o Sebrae passou. E aí eles entraram em contato com as 10, visitaram as 10 empresas e nos escolheram. Para mim foi um presente muito grande, né? Uma gratidão enorme. E recentemente, pós-pandemia, eu falei com a Ivoneide, que é minha assessora de imprensa, vamos para lá de novo? Porque foi bom, né? Falei, só que agora, Ive, vamos contar a história de novo para ver se vai calhar, né? Da gente passar de novo. Se não der certo, vamos ver quanto que custa uma matéria. Gente, não tem mídia paga. É só eles escolhem, né? Só que aquelas bacana, histórias cara. de anunciantes, né? O anunciante, legal. Banco do Brasil e Bradesco. Parte Não. ali tinha de... O os Banco do Brasil e anunciantes, Bradesco Brasil, são os Bradesco. únicos. E a Porque aí- Cielo. porque eles linkam com a Cielo. Linkam com a Cielo. São só os 3. Não tem. Eu assisto todo domingo. Eu também. Todo Eu domingo também. eu Eu acordo pra amo. assistir. Porque Como a os Lid Incas dá e os ideias. Maias, eu assinei a revista. Que delícia! Maravilhosa! Assinei a revista. Maravilhosa. Aí deixa eu pegar aqui, eu Pega o gancho. quero pegar esse gancho aqui pra gente ir pra outro caminho Vamos agora, lá. que é o caminho da Ai, internacionalização, meu Deus do céu, meus gente. amores. Calma aí, tá? Mas vamos lá. Você estava contando aí que quando você estava com essa dúvida, né, sobre o que fazer, como prosseguir, como trazer constância aí para o seu negócio, você conversou com a sua mãe, Foi. né? E aí sua mãe, ela era uma dona de escola, né, mas que não tinha vivência nesse ramo de negócios que você atua. Não. Só que aí essa fala sua reforça um outro conceito que você trouxe mais cedo, do compartilhar, A né? ideia. Como é importante a gente ter essa capacidade de compartilhamento e compartilhar com a diversidade. Com a Porque, diversidade. assim, se eu quero compartilhar só com quem pensa igual a mim, É. eu vou Aí- ouvir Igual. eco, né? isso Vai aí. ser eco. Perfeito. Agora, quando eu compartilho com gente com vivência diferente, experiência diferente, visão de mundo diferente, as boas ideias chegam. Chegam. Até hoje eu faço isso, Camila. Pra mim fazer... Eu tenho algumas ideias, eu mando mensagem pra algumas pessoas. Perfeito. Esses dias eu mandei aqui, nem vou falar os nomes, mas eu listei uns 6, 7. E falei assim, olha só, tô com uma ideia. Agora, recente. Tô com uma ideia, tô querendo ouvir um pouquinho sua opinião. E a pessoa foi falando. 6 pessoas foram me falando, eu anotava ali, eu falei, ok. Por quê? Vai juntando. E Camila falou, porque vem pessoas diferentes, tem que ser pessoas diferentes, porque senão ecoa. E aí você ouve e fala assim, caramba, aí você vai filtrar, você vai digerir, Isso. digere, anota, digere, aí você vai filtrar, bom, pra lá, isso aqui cabe pra mim, não cabe pra mim, e tá tudo bem. E, cara, isso é muito rico. Isso vale tanto ouro, Camila, da gente escutar as pessoas, sabe? É e muito essa bom. composição de repertório que às vezes vem de um outro segmento, um outro tipo de negócio. Composição de repertório. Que linda, né? Ela é a técnica, ela é a técnica. Demais. Ela é a Mas nossa é verdade, técnica. assim, a gente tem até uma inspiração de criar produtos, de trazer, às vezes você tá com um problema e tá olhando ali pro mesmo lugar, amplia essa visão, Amplia. né? Às vezes uma solução pode estar uma outra situação que você talvez não tá dando atenção. E isso vem também de pessoas diferentes, com, né, históricos diferentes, repertórios diferentes. E modela o que tá Perfeito. dando certo, né? Eu tenho, Perfeito. toda vez que eu troco de agência de marketing, eu falo assim, olha, você vai pesquisar a empresa tal. As minhas empresas são Cacau Show, Boticário, Copenhague e Coca-Cola. São sempre as mesmas.
Eu falo, é isso aqui que eu quero. Perfeito. Em cor, e a Prauver, lá do Sul. Falei, é isso aqui que eu quero. E a Coca-Cola no modelo de negócio. Não é nem no posicionamento dela do dia, né, ali do dia a dia em si, no modelo de negócio. A Coca-Cola, gente, tem mais de 200 fábricas. Perfeito. Né? No mundo, são 900 pontos de envasamento, gaseificação da Coca-Cola. Cara, é surreal, entendeu? Então, assim, hoje o que eu estou fazendo com as fábricas, que a gente vai falar agora, esse desdobramento veio da inspiração desde lá de trás. Quando você faz um plano de negócios e um planejamento estratégico, lá existem algumas perguntas fixas da ferramenta. E lá, na época, a minha mentora me perguntou brainstorm, vamos lá, quais empresas você... E aí eu aprendi a ir modelando. E a Coca-Cola tá desde lá de trás. Perfeito. Eu aprendi com uma mentora minha também, da FGV na época, que a gente chama essa técnica de baleia branca, que são os peixinhos que ficam ali agarrados com a baleia branca. E quais são as empresas que a gente quer modelar. Não é para copiar. Não é copiar. É para diferente. É diferente. É para ver o que dá certo. É para trazer o que tem de bom mesmo. É para trazer. E aí, uma coisa que você falou, Cris, eu sinto que a gente precisa trazer para a pauta também, né? Uhum. Quando você fala, vamos ouvir pessoas diferentes, né? A gente pegou esse gancho de falar de ouvir pessoas diferentes, isso é super importante. Mas eu acho que uma ressalva que nós precisamos fazer é que nós precisamos saber quem são as pessoas diferentes que nós vamos ouvir. Porque né? a gente tem que fazer sapinho, às vezes, de vez em quando a gente tem que dar aquela história do sapinho, né? Você é surdo, né? Às vezes. Isso, tem um conceito que fala assembleia de vozes, né? Que são aquelas vozes que vão ter a permissão de ser nossas conselheiras. Perfeito, é isso aí. Né? E escolher bem essa assembleia de vozes é muito importante, porque assim, a pessoa não precisa pensar igual a você, ela não precisa ter a mesma história de vida que você, mas ela precisa ter valores semelhantes. É isso. Ela precisa ter vivido momentos de vida semelhantes. Talvez você empreende em áreas diferentes, mas também sabe a dor e a delícia de empreender. É super importante a gente ser bem cuidadoso com isso. Para não ficar ouvindo aquilo que não precisa ouvir, que só tira a energia da gente também, né? Que é um dos pontos fortíssimos, né, da dissolução de uma empresa ou da desistência de um empreendedor, é escutar muitas vezes até a própria família, né? Então, assim, Camila foi perfeita nesse ponto, porque da mesma maneira que eu escutei minha mãe, que me alavancou, poderia, de repente, ser uma mãe que me colocaria para baixo. Perfeito. Né? Então, aí, na hora que a pessoa fala, não, vou escutar, né, minha mãe, não vou fazer o negócio. E aí? Sabe? Então, a gente, como empreendedor, tem que ter esse equilíbrio, essa maturidade, esse meio de falar, bom, pera lá, vamos escutar outras pessoas também. Cara, isso é fato até em consultoria, Camila. Sim. Não só entre amigos, não. Às vezes você paga um consultor, e eu já vivi isso. Paga um consultor. Hoje, assim, eu tenho muito mais segurança. Hoje eu falo pro consultor, eu quero isso, isso e isso. Ok? É isso que eu quero. Mas é isso que eu quero, tá bom? Hoje eu faço isso. Mas antigamente não era assim, né? Pra mim, o consultor era um deus, assim. Era uma pessoa que... Meu olho brilhava, assim. Eu falava, uau, vou sugar aquele conhecimento daquela pessoa. Tá, o consultor, você vai trazer o que você não tem. Mas quem vai dar o norte é você. Eu tenho essa segurança hoje. E eu escutei muitas vezes... Eu tava agora dentro do carro falando. Quer ver uma coisa? Eu escutei uma coisa lá atrás. Pra que você vai colocar o seu produto em outros estados? Cara, isso é muito sério. Olha só. Se você não está ainda nem no supermercado aqui da esquina. Se você aqui tem 2, 3 franquias, para que você vai vender franquia lá para o Rio Grande do Sul, que a logística é horrível? Para o Nordeste, que é muito calor e a logística é péssima? Porque eu quero crescer. Porque eu quero testar. Se der errado, eu volto aqui para dentro. Só que isso foi minha resposta na época. E eu fui fazendo. Não parei. Hoje, gente, recentemente, meu consultor falou, cara, de tirar o chapéu, que você não me escutou. Por quê? Eu tenho hoje, no Rio de Janeiro, 43 franqueados. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Eu tenho no Sul, 54. Somando ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu tenho em São Paulo, 56 franqueados. Perfeito. E eu tenho no Espírito Santo, 6 franqueados. O Espírito Santo não tem evento, não tem congresso, não tem seminário.
Em São Paulo, você tem seminário de manhã, de tarde, de noite, 3 consecutivos, 4 consecutivos. No Rio de Janeiro tem turista, assim, ó, soltando pelas ventas. Que ainda é a essência do seu modelo de negócio que você repassa para os franqueados, né? É a minha essência. Aí vem a coisa da autenticidade também. A autenticidade. Então, assim, não tem jeito. E eu escutei... Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque ontem eu escutei uma investidora do clube, que eu vou falar agora, né? Daqui a pouco a gente vai falar, da minha sócia cotista. Entrou ontem. Ela falou, Cris, antes de eu fechar com você, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Por que você vai internacionalizar se você ainda não está em alguns estados aqui no Brasil? Eu falei, eu escutei essa mesma pergunta há 11 anos atrás, quase, 10 anos atrás. E a minha resposta para você é porque o turismo que tem em Portugal, na Itália, em Dubai, em Orlando, na Flórida, não tem no Espírito Santo, não tem no Rio, não tem em São Paulo. Lá tem mercados gigantescos, mares azuis gigantes. Por que eu tenho que ficar só tendo que abrir cada portinha de esquina, tem que ter café caramelos e lá no Dubai não pode? Por quê? Quem que me disse que eu tenho que abrir primeiro aqui Perim, Carone, sei lá, né, supermercados da rede? Por que eu tenho que estar aqui primeiro? Quem quiser tá no meu site, tá no meu telefone, tá no meu rótulo. Eu tô nas degustações todos os dias em Vitória. Eu mando um WhatsApp em casa. Perfeito. Eu vou para Dubai, né? Vou para os Estados Unidos. Vocês vão ver. Podia ter uma convenção lá em Dubai. Você vai ver, aguarde-me. Olha! Aguarde-me. Você não precisa de uma voluntária na convenção Gente, em Dubai. aguarde-me. E a gente cria os bloqueios dentro da gente, achando verdade. que é impossível. Não é impossível. É isso. Não é. É acessível. É acessível. Quando eu acredito também muito em energia e de universo. Ele não faz nada sozinho. Você tem que trabalhar. Perfeito. Ele tem que te contar trabalhando. Ele tem que te encontrar trabalhando. Mas ali tem uma força muito grande. Se você joga para ele, ele vai te trazendo. Ele vai te dando um caminho. Cara, tá acontecendo tanta coisa legal. A gente tá com tantas fábricas para abrir no mundo que a gente não tem que, então, ter que estar com 50 franquias no Espírito Santo. O Espírito Santo é só um começo. Então, às vezes, mas isso é meu, tá? Também. Isso é da minha natureza, da mente expansiva. Isso é da minha personalidade. E que né? tem dado super certo pra você no seu contexto. É isso aí. Antes de vir pra cá, eu tava fazendo uma palestra e eu falei com as pessoas que estavam me assistindo. Eu falei, gente, a vida é eco. Aquilo que você está manifestando, você está recebendo de volta. A gente estava falando de trabalho em equipe e foi uma coisa que eu disse. Se você está querendo me dizer que no trabalho em equipe, todo mundo da empresa é ruim, todo mundo age com falta de empatia, só você é o alecrim dourado, está como vítima da situação, eu não vou acreditar em você, não. Porque o nosso comportamento, o modo como a gente age e reage às circunstâncias, também tem um fator muito determinante no que vai acontecer depois. Total. Né? E falando nisso... Cris, 2020 você quebrou. Foi. Você saiu do 1 milhão para menos 1 milhão. É isso aí. Você fechou quase que as portas para poder, né, repensar e ver o que dava para fazer a partir dali. Agora você está internacionalizando, meu amor. É isso mesmo. Como que é isso? Conta pra gente. Cara, na pandemia a gente quebrou, né? Eu fui a menos 1 milhão, assim, em 3 meses. Foi muito rápido. Foi assim, menos 300 mil em 12 dias. Mas quebrou. Quebrou o quê? Quebrei, mas tô andando de iate. Não, quebrei mesmo. Quebrei mesmo. Eu vendi carro na época, vendi coisas que eu tinha na época para poder segurar ali até onde eu podia. Perfeito. Eu quebrei muito rápido, porque eu fazia uma coisa, Camila, que era faturar para os meus clientes. E a gente está falando, eu tinha 50 franqueados na época. Cada um... Hoje você tem? 200. Hoje a gente está com 200. Apenas 4 vezes mais. 4 vezes mais. Mas na época foi muito doloroso, foi muito sofrido mesmo, né? Eu não imaginava nunca passar por aquilo, ninguém imaginava passar por um Covid. E eu não tinha reservas financeiras altas, né? Eu trabalhava com o capital ali mesmo, rodando na empresa, entrava, pagava fornecedor. E eu faturava, os meus clientes compravam 4 mil, 14 mil, 16 mil reais cada cliente faturado em boletos. A pandemia fechou aqui no Espírito Santo em 18 de março, tá? No dia 5 de abril, eu tinha uma folha de pagamento para fazer de 42 mil reais. Eu tinha 27 funcionários na época, eu tinha 2 galpões. Eu não consegui. Meus clientes não me pagaram. Por que os meus clientes não me pagaram? Porque já não estava tendo evento para eles também. Evento foi o primeiro canal a fechar e o último canal a abrir. E o meu principal canal de vendas era degustação em eventos.
Então, eles não me pagaram o dinheiro que eles tinham. Todo mundo segurou. Todo mundo, o universo inteiro segurou dinheiro, gente. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Todo mundo achava que era a morte, estava batendo na sua porta pelo vento. Ninguém sabia. Aquele comecinho, ninguém sabia. Foi bem assustador. Foi muito assustador. Então, assim, ninguém estava pagando nada. Um ou outro pagou e tal, mas aí acabou. Ninguém pagou mais nada. E aí, foi muito rápido quando eu vi que em 40 dias eu falei, cara, deu, né, B.O. Entrei em contato com a Federação das Indústrias, solicitei uma orientação jurídica, onde eu recebi uma orientação jurídica. Não fechei a empresa CNPJ, eu quebrei financeiramente, tá? Fechei as portas da empresa por 45 dias, demiti os 27 funcionários, eu fiz um plano de contingência, através de uma consultoria financeira, que me auxiliou a fazer um plano de contingência mesmo, o que faríamos, qual era o tamanho da dívida, o que faríamos com fornecedores. E aí eu voltei a bater o café em casa, Camila. Por quê? Na época não dava pra você ficar rodando de Vila Velha pra Serra. Eu já tava morando em Vila Velha. E aí, aquela coisa de máscara, aquela coisa toda, não podia levar funcionário pra lugar nenhum, já nem tinha funcionário mais, que eu tinha demitido todos muito rápido, porque senão no dia 5 de maio eu tinha outra folha de pagamento. Perfeito. E aí, eu voltei a fazer café em casa, comecei a mandar para um ou outro cliente que ainda estava trabalhando com delivery e que não tinha estoque em casa. E fui fazendo assim. Aí, o que eu fiz? Eu ativei a franquia de Vila Velha, que estava desativada há anos. Há uns 2 anos já não tinha franqueado em Vila Velha. E eu ativei ela através de post pago, impulsionamento em Facebook, em Instagram. E comecei 3 posts por R$50. E começou os clientes a comprarem, porque o cliente estava em casa querendo comer coisa gostosa, lembra? Nessa época? Lembro E a gente bem. começou a vender. Eu bati o café e entregava de noite. Eu, Giovana, meu companheiro, meu filho. E aquilo foi dando o valor pra gente ali do dia da gente empresário. Por isso que não teve iate, porque eu tive que desfazer de coisas pra segurar, às vezes, coisas que tinha que resolver rápido, tá? E aí, eu fiz uma videoconferência com os meus clientes, os 50, e falei, olha só, quebrei. Vocês sabem por que eu quebrei, porque vocês também não estão me pagando. Vou parcelar essa galera aí, vamos parcelar em 12 vezes, através do plano de contingência que a gente fez. Vou parcelar com os fornecedores também. E a gente vai ver o que vai dar. Vamos vendendo café, vamos ver o que vai acontecer. E foi. Só que eu comecei aí a atender um canal que eu não atendia como indústria, que eram os revendedores. Eu voltei a atender revendedores. E foi quando eu entrei no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, eu botava o café aqui na Águia Branca, na rodoviária, 8 horas da noite, chegava no Rio de Janeiro, 6 horas da manhã. Essa foi a minha lógica. Se você pega um ônibus aqui, você como pessoa, você dorme e acorda em outro lugar. Você acorda em Minas, você acorda, né, no Rio, você acorda na Bahia. Então, eu comecei a fazer isso para lá. Então, tem logística via ônibus, porque nessa época não tinha nem logística por transporte. Tinha barreira sanitária, gente. Verdade. Tava bem... Não passava alimentos. Não passavam coisas, mas pelo ônibus passavam. Então, quando eu comecei a ter revendedores, eu sem funcionário, eu criei um codinome, Joana, e eu Cristina, atendia as pessoas com o nome Joana. Então, tinha a Cristina, que era dona da empresa, e tinha a Joana, a funcionária, que ficou. Porque tem essa questão também. Eu preciso trabalhar minha imagem mesmo no meio da situação toda, né? Por O quê? que as pessoas iam pensar se fosse a Cris, a dona, atendendo? Além de não dar credibilidade, porque a empresa tinha quebrado, você não pode num cliente falar, quebrei, tô aqui eu mesmo, Cristina, atendendo. Era uma empresa que já faturava 5 milhões no ano, gente. Já era uma empresa com Já era uma empresa com né? 5 milhões no ano. É. Entendeu? Realmente. E aí, eu criei isso porque também existe um outro perfil de cliente, que é o cliente que fica te pedindo um monte de coisa porque você é o dono. Entendeu? Ah, não, eu tô negociando com a dona, eu só vou comprar se você me der tantos brindes, tantos de frete. Tem essa galera também. Então, eu segurei a onda ali, coloquei um codinome e comecei a atender a galera. Eu fiquei atendendo durante 1 ano e meio como Joana, ninguém sabia. Eu vendi franquia com o nome Joana e ninguém sabia. Quando parou isso? Quando eu fiz uma palestra no Rio de Janeiro com os meus franqueados de lá, que na época eu já estava com 7, 8 franqueados e com 60 revendedores no Rio. Foi o Rio que me salvou. Porque o Rio, perto, 8 horas o café chegava lá. E o carioca, tem muita gente que fala mal do carioca, mas, cara, o carioca, ele vende. Ele vende. Carioca sabe vender. Ele Carioca vende. e baiano. Ele bota o café no carro, ele faz degustação, ele não tem medo, ele não tem preguiça, ele vende. E foram eles que foram levantando ali a gente no financeiro. E aí eu comecei a ter segurança também financeira e emocional para voltar, né, a vender franquias. A minha taxa de franquias, quando entrou a pandemia, era R$30 mil a cada 50 mil habitantes. Hoje. Na pandemia, eu botei 5 mil. Olha só. Então, franqueados entraram com R$5 mil.
viraram franqueados. Depois foram vendendo a franquia por 45, fizeram dinheiro. Olha que interessante, né? Então, a gente foi crescendo. E aí, Camila, hoje a gente está internacionalizando mesmo. Eu estou me preparando, eu estou estudando, profissionalizando a minha empresa para a internacionalização. O que é isso? Não é exportar pote de café. Quando você internacionaliza uma empresa, você leva tudo para lá. A sua marca, a sua estratégia de modelo de negócio, equipe, você internacionaliza mesmo. Eu busquei uma consultoria, né? E tô pagando essa consultoria, tô com a Apex de volta também, fazendo o meu acompanhamento de internacionalização. Registrei as marcas nos Estados Unidos e na União Europeia já. E agora eu estou em busca de sócios cotistas, porque eu fiz a segregação da empresa, abri uma holding recentemente, segreguei os negócios, tem a exportadora, tem a fábrica, tem a franqueadora, tem as cafeterias que vão vir a partir do segundo semestre do ano que vem, um modelo de negócio de cafeteria mesmo. Ai, que delícia. Vai vir mesmo. Então, assim, a gente segregou as empresas para ter sistemas diferentes, colaboradores diferentes em cada empresa também para cuidar melhor do nosso financeiro. E com isso, a exportadora está recebendo agora, eu vou ficar com 70% e 30% eu estou abrindo cotas para 30 sócios com 1%. Cris, mas e aí? Essas pessoas entram e elas trabalham? Não, elas são sócios cotistas e investidores. E aí, eu tenho o planejamento estratégico, como sempre tive, de crescimento e implantação das indústrias. Hoje, Camila, eu tenho 7 fábricas no Brasil. A gente não é mais só a fábrica do Espírito Santo. Hoje aqui a gente se nomeia como matriz. O Espírito Santo hoje eu mando para as outras fábricas envasadoras. E lá elas beneficiam. Hoje o que chega de pote aqui é muito pouco. Hoje o que sai daqui é o café capixaba. Continuo trabalhando com café capixaba, que está indo hoje para 21 estados no Brasil e agora vai começar as exportações, né? Quando começa? A partir do final de março, a gente já tem contratos para venda de franquias internacionais de fábrica. A gente vai abrir fábricas lá fora e através dessas fábricas a gente faz a mesma coisa que fez aqui. Vai abrindo outras distribuidoras e mais franquias. É isso. E se alguém que estiver assistindo a gente tiver Que interesse delícia. em aproveitar essa oportunidade, como que faz? Perfeito. Então, gente, nós estamos nesse momento agora, né, que é a captação, né, para essa capitalização. Entre em contato com a gente, tem o site Café Caramelo, tem o nosso Instagram, Café Caramelo Oficial. Tanto o Instagram quanto o site tem o botãozinho do WhatsApp. Então, é só bem fácil, Café Caramelo com 2 L's. No site vai ter um botão do WhatsApp, já clica ali e vai falar com a minha filha, com a Giovana, que é nossa gerente comercial. Temos um material que a gente apresenta e a pessoa marca uma reunião, um meet comigo. Isso se for fora do Espírito Santo. Se for no Espírito Santo, a gente marca uma reunião pessoal, né, pessoalmente, onde eu apresento o negócio e os ganhos. Então, a gente tem cotas de 10 mil a 30 mil reais e eu quero fechar essa sociedade até agora, o final de dezembro. Agora, eu preciso fechar isso, porque com esse capital, eu já tenho né? Tô pagando em dólar, gente. Olha, a mulher é muito chique, Tô pagando as coisas em gente. dólar. Quando chegou a primeira vez, gente, o orçamento da minha consultoria internacional, eles têm sede em Miami. E a gente vai abrir uma empresa lá também, porque eles têm galpão, tem tudo lá. Então, o café sai daqui para Miami e de Miami que vai para fora, para facilitar uma série de coisas, né? Enfim. Quando chegou o orçamento, chegou o valor, eu falei, ótimo, tá fechado. Gente, quando chegou o contrato, quando eu olhei o valor, eu falei, mas não foi esse o valor do orçamento. Quando eu olhei, era em dólar. Dólar, querida. Foi a primeira vez. E a partir daí eu passei a entender, né? Então, tudo que eu tô fazendo, o registro no FDA, os SKUs, né? Os registros, né? Do produto, a parte nutricional, tudo em dólar. Tudo em dólar. Então, assim, os investimentos são em dólar. Eu até fiz uma postagem essa semana na minha rede social. Eu tô pagando em dólar. Mas ano que vem eu tô recebendo em dólar também. Eita, delícia! É isso, meninas. Cris, a gente tá com 1 hora de papo, Que quase. Passou Tinha muito voando. mais coisa, tinha muito mais coisa pra conversar. Mas eu falo bastante também. A mas gente fala, mas a gente adora ouvir você, porque assim, eu já escutei a história do Café Caramelo muitas vezes e sempre tem insights poderosos aqui. E eu quero te Delícia. fazer uma última Tá pergunta. bom, vamos lá. Tá? A gente tá fazendo uma retrospectiva de 11 anos. Ai, meu Deus. Né? Aquela empresa que começou na cozinha da sua casa, num momento em que a família estava passando delícia. por uma crise. E hoje nós estamos aqui 11 anos depois, É. corta para agora, nós estamos falando de uma internacionalização. Nossa. Cris, quem é a mulher que você precisou se tornar para viver isso? Uma mulher muito mais forte do que eu era.
Camila, eu precisei aprender a dizer não. Pra gente, mulher, é tão difícil, né? A gente dizer não. E eu precisei, muito mais forte. Então, assim, essas foram as mudanças que eu tive que fazer dentro de mim. Aprender a dizer não, porque me doía muito. Hoje, eu preciso fazer para crescer. Porque senão a gente não vai crescer, né? E continuar com o amor, sabe? Assim, o que eu também precisei continuar? O amor, brilho nos olhos ao falar, ao vender, ao conquistar, ao escolher as coisas para minha rede franqueada hoje. Porque quando a gente fala o nome franqueado, não é isso. São 200 famílias, gente, que hoje vivem da Café Caramelo. Você tem noção disso? E que é uma pessoa viver da Café Caramelo? Tem filhos que vivem ali, que a pessoa tem que vender o produto. Então, a pessoa tem que acreditar muito, ela tem que sair de manhã de casa para sair para vender Café Caramelo. E ele tem que amar essa história. Ele tem que confiar nessa empresa, ele tem que confiar em mim, de falar, cara, eu tô aqui, minha família tá trabalhando pra gente poder junto. Tem franqueado agora, comprando fábrica já comigo, internacional, para ir embora. Vocês têm noção disso, gente? É muito sério, precisa ser muito gostoso. Então é isso, eu acho que no final aí é força, coragem. Acho que a gente tem que ter o empreendedor, a mulher, resiliência. O dia a dia é muito árduo. É muito. Só que a gente não tem que olhar pro dia a dia. A gente tem que olhar lá pra frente. Porque se a gente olha pro dia a dia e sofre com ele, a gente não sai do lugar. É sofrer aqui o dia a dia porque é doído. Não adianta a gente falar que não é não, porque é. É toda hora. Mas é olhar pra frente, é o seu sonho, o seu plano, o que você quer. Se estiver muito claro dentro de você o que você quer, onde você quer chegar, cara, o dia a dia vai. O dia a dia passa. Perfeito. Objetivo definido, né? Cris, muito obrigada por estar aqui. Eu trouxe café pra vocês, tá? Eu trouxe café de nozes e avelã, que são lançamentos, que delícia, tá? Gente. Lançamentos agora do Natal, né? Obrigada. A gente sempre lança coisas do Natal. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui na CDL, tá? Sou super parceira, contem comigo. Apaixonada e muito grata pela CDL, por tudo que ela sempre foi na minha história, mesmo, de verdade, sempre, desde o começo. Fico muito feliz de ouvir isso. E é verdade. E meus franqueados... Deixa eu ouvir, assim, aqui é uma aula o tempo todo, aprendendo muito com você mesmo. Sua história é muito inspiradora. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Ah, mas... E a gente olha pra isso e fala assim, cara, mas é uma pessoa normal, sabe? A gente se olha e fala assim... Mas é uma pessoa normal fazendo o extraordinário. Receba mas esse carinho. Gostoso, A gente tem que aprender a receber também, sabe? É isso. Obrigada, mostra, gente. Né, como é capaz, inspira, cumpre o nosso papel aqui de inspirar outras mulheres. Obrigada. Esse é o Pode Inspirar. Eu tô encerrando com lágrimas dos olhos. Que delícia. Gostoso demais, gente. Obrigada. Muito obrigada. Eu tô emocionada de estar com a Cris aqui. Cris é uma pessoa porque eu tenho muito carinho. Então, assim, esse é o Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória, pensado em você, mulher empreendedora, que quer inspirar sua jornada, conhecendo a história de quem tá no caminho, fazendo acontecer todos os dias. Fique com a gente que nós vamos ter muitos episódios legais na segunda temporada. Então, para você que está assistindo a gente hoje, Feliz Natal e um próspero ano novo. Em 2024 a gente se encontra de novo.